Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o Bispo Moisés. Eu estou muito feliz nessa noite por poder compartilhar com vocês um pequeno trecho das Sagradas Escrituras. Cito em Êxodo 25, versículos em diante. Já lembrando que Êxodo quer dizer saída, migração. Antes vem o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, início. Todos nós temos um princípio, temos um início. E depois desse início, depois desse princípio, é necessário com que se promova um êxodo. Êxodo é migração, saída. Então, se você foi alcançado pelo Evangelho da Paz, se você foi liberto pela palavra do Senhor Jesus, então você deve promover esse êxodo, não ficar parado, ficar estacionado. Você deve marchar, como foi dito para Moisés, diga ao povo que marche. E o povo então promoveu o êxodo, que é a migração, migrando de um lugar para o outro, ok? Então, Êxodo 25, vou esperar 5 segundos ou 1 minuto para que você possa encontrar aí na sua Bíblia. Lá no comecinho da Bíblia, depois do livro de Gênesis, encontra-se o livro de Êxodo. Enquanto você procura, gostaria de deixar avisado que nós faremos vários vídeos. Pretendo pelo menos 6 vídeos falando dos 6 móveis, os móveis e utensílios para o tabernáculo. A palavra de Deus nos ensina que o Velho Testamento é a sombra das coisas vindouras. Então, por mais que possamos dizer, é só simbologia, é verdade, é uma simbologia que é representada por nós através de requisitos, através de atos, ações, atitudes. E é isso que, através disso que nós podemos constatar e se caracteriza o verdadeiro pastor, o cuidador de ovelhas, que não são nossas, mas sim do Senhor Jesus. Já encontrou? Êxodo 25? Então vamos lá. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Antes de continuarmos no versículo 3 em diante, eu gostaria de voltar um pouquinho e fazer um comentário com vocês. Então falou. Quem falou? O Senhor falou. A tradução da palavra Senhor, numa classificação de 3, quer dizer Rei, Senhor e Dono. Então, quando você serve o nosso Senhor, nós temos um Rei e nós temos um Dono. Se você declara que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Rei sobre a sua vida, então você tem um Senhor e você tem um dono. E é este quem falou com Moisés. E disse: fala aos filhos de Israel. Então quem falou aos filhos de Israel? Um rei, um senhor e um dono. E interessante também observar que diz assim, ainda na primeira parte: então falou o Senhor. O artigo definido, não indefinido, porque está dizendo, falou o Senhor, não um, como se houvesse muitos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa para entendermos quem são os filhos de Israel.
No livro de Gênesis 32, versículo 22 em diante, a palavra nos revela alguns acontecimentos que ocorreram com Jacó. Todos nós, ou a grande maioria, se não dizer todos, temos Jacó como o enganador, um usurpador, alguém que passou a perna no irmão dele, alguém que enganou o seu pai. Mas eu, de certa forma, até aprecio um pouco a atitude de Jacó, não do lado astucioso, mas a insistência de querer vencer, porque a primogenitura não era dele, a bênção não era dele, e ele não era o irmão dele, e simplesmente se passou pelo irmão, enganando o pai, enganando o irmão, e acobertado por sua mãe, então fugindo, mas voltando aqui para o versículo 22, de repente Jacó se encontra sozinho. Da mesma forma como nós nos encontramos muitas vezes sozinho, não vemos ninguém para contar, quem sabe até mesmo para conversar, mas nós nos vemos só e a nossa alma então clama e diz: Senhor, e agora? E Jacó fez isso. Jacó, ele fica só, e mais versículos à frente diz que Jacó se depara com um homem. Isso se trata de teofania, Deus materializado em forma de homem. E diz assim no versículo 25: E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Com quem Jacó lutou? Com Deus, na forma de homem. Todas as vezes que nós insistimos em oração, nós estamos brigando, lutando com Deus. Nós estamos insistindo, e sabemos que não é fácil acordar de madrugada, santificarmos com jejum, com oração. Então isso pode se considerar uma luta, uma insistência, alguém que está prevalecendo. E da mesma forma que a coxa de Jacó foi deslocada, é como nós, quando estamos cansados de tanto insistirmos, e há de se concordar que é um pouco difícil quando buscamos e parece que nada acontece. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Quem de nós vamos insistir em oração? Quem sabe você tem um filho necessitando de oração. Quem sabe você tem problemas na sua casa, problemas na sua família, problemas no seu trabalho, e você não tem tido forças para lutar com o anjo, lutar com Deus através de sua oração, através de sua santificação. Então, Jacó disse: Deixa-me ir, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Então o anjo, ou Deus em forma de homem, pergunta para Jacó: Qual é o teu nome? E este é o momento em que nós nos deparamos com a nossa realidade. Quem somos nós? Qual é a nossa situação? Em que situação nós estamos? Nos encontramos diante de Deus. E Jacó respondeu: Jacó, Jacó é o meu nome. Jacó aqui nesta passagem simboliza alguém que enganou, alguém que usurpou, alguém que não foi sincero, alguém que estava em pecado, alguém que pecou contra o irmão, contra o seu pai. E ele disse: Jacó. Quando nós falamos eu sou Jacó, é como se nós estivéssemos confessando os nossos pecados a Deus. Na epístola de João,
está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e justo para livrar das injustiças. Então, quando nós confessamos a Deus em nome de Jesus, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e assim somos justificados. Então, toda injustiça que Satanás tem lançado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, elas são neutralizadas através da justificação mediante o sangue de Cristo que verteu no Calvário. Jacó então respondeu: meu nome é Jacó. Então disse, o anjo disse, Deus em forma de homem disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó. Por quê, irmãos? Porque ele confessou. Ele poderia ter dito qualquer coisa, mas ele confessou: eu sou Jacó. É como quem dissesse: eu sou aquele que enganou, eu sou aquele que mentiu, eu sou aquele que pecou. E aquele homem materializado disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Pois é, irmãos, é um pouco difícil estarmos em situação complicada e não pecarmos contra nós mesmos através de palavras obscenas, quando ficamos irritados. E às vezes lidamos com alguma pessoa no nosso dia a dia, em nosso convívio, e descarregamos sobre aquela pessoa, ou simplesmente fazemos uso do ouvido daquela pessoa e não prevalecemos na insistência em ser abençoados. Jacó, ele lutou com Deus e com o homem e prevaleceu. Nós temos que prevalecer, persistir em oração, estar firmes e na hora complicada de nossa vida, não perdermos a linha, não sairmos da linha, não pedirmos 5 minutos para Deus como muitos fazem. Sabe aquela pessoa que diz: eu fiquei muito nervoso e pedi 5 minutos para Jesus. E aí a pessoa profere palavras, se irrita e assim sucessivamente. Está escrito na palavra de Deus que não saia de sua boca palavras torpes, mas só palavras que promovam a edificação. Jacó então não se chamava mais Jacó, e sim Israel, porque com Deus lutou e com os homens e prevaleceu. Por isso ele foi chamado Israel. E eu gostaria agora então de chamar a atenção de vocês, perguntando: quem é Israel? O que é Israel? Fica mais fácil para entender. O que é Israel? É um príncipe. E eu lhe pergunto: o que um príncipe faz numa batalha? Ele representa uma nação. Você representa a Nova Jerusalém. Nós representamos o céu. Nós representamos o nosso Senhor aqui na terra, com bandeira hasteada. E como é que nós lutamos? É peito para frente, eretos, postura de soldado. E nós lutamos para vencer. Esse é Israel. Amém? Conseguimos então entender por que a Bíblia cita filhos de Israel? Se você é filho de Israel, você é príncipe. Você é um guerreiro, valente, forte. E o que diz a palavra de Deus? Põe-te em pé e falarei contigo. Amém? Louvado seja Deus. Então, o que ele disse? O que o Senhor disse aos filhos de Israel? Que entregassem uma oferta alçada. A alçada não é o dízimo, não é a oferta especial no envelope, não é uma campanha, é quando você alça algo. É como se você se levantasse numa igreja e você dissesse para o seu pastor: eu estou aqui
Eu posso usar uma vassoura, eu posso limpar a igreja, você está alçando o seu serviço. É como se você dissesse, eu estou aqui, eu posso ajudar na obra, eu estou aqui. É como se você se oferecesse como oferta alçada para a obra do Senhor Jesus. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta que tomareis deles: ouro e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode, e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o farei. Muito bem, meus irmãos, nós fizemos então uma leitura no livro de Êxodo, que quer dizer saída, migração, a partir do capítulo 25, versículo 1 ao versículo 9. E nós lemos também no livro de Gênesis, que quer dizer início, princípio, começo, capítulo 32 e versículo 22 ao versículo 29. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco dos móveis e utensílios para o tabernáculo que foram construídos através das ofertas que Deus pediu aqui. Ok? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.